Dia desses, a grande imprensa brasileira veiculou uma matéria em que um médico abraçava uma pessoa presa, um transexual. O gesto mobilizou muita gente. Fez uma rede, inclusive, de algum sentimentalismo envolvendo aquele abraço. Houve até vaquinha na internet para ajudar aquela pessoa. E é curioso porque a gente se pergunta sobre o papel e sobre o impacto que os meios de comunicação têm na vida da gente. A capacidade que determinados discursos montados com imagens, com músicas, com efeitos especiais produzem em nós. E aí fica já uma primeira pergunta, uma primeira reflexão. Em que medida os nossos sentimentos, os nossos valores, eles são inspirados, eles são influenciados, eu vou inclusive exagerar na palavra, eles são determinados por agentes externos e por interferências, por influências, por manipulação da parte de terceiros. É importante a gente se perguntar sobre isso, porque a nossa cabeça, a nossa capacidade de pensar sobre as coisas, ela precisa ser nossa. E a gente lê, a gente estuda, a gente aprende com os outros, mas a gente não pode ser Maria vai com os outros. Ou seja, ser influenciado e manipulado. Também isso deve acontecer com os nossos valores, com os nossos sentimentos, com os nossos comportamentos. Depois do abraço, houve uma série de especulações. Descobriu-se que aquela pessoa seria um criminoso terrível, estuprador, violentador, enfim, um criminoso que estava na cadeia. E aí as repercussões daquele abraço também foram muito alarmantes. Repercussões negativas, positivas e, inclusive, como tudo que acontece no Brasil, infelizmente, houve uma politização daquilo que aconteceu com o abraço. Um grupo de um lado dizendo que o médico não era juiz e que, portanto, o abraço devia acontecer sim, porque era uma pessoa abandonada no sistema prisional. Havia uma denúncia, inclusive, das condições precaríssimas do nosso sistema penitenciário brasileiro. De outro lado, outros dizendo que não, aquela pessoa merecia sofrer o que estava sofrendo, merecia estar nas condições que estava, e assim por diante, que não tinha nada disso, de abraço. Olha, não é uma questão de emitir opinião, é uma questão de valor, os valores que a gente carrega conosco. E a forma como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga as pessoas e como a gente gostaria, naturalmente, de ser enxergado e de ser interpretado também. Mas é curioso com tudo isso que o abraço de uma semana atrás, agora é exatamente a necessidade de não abraçar. A pandemia, a Covid-19, pelo coronavírus, que começou lá na China e se espalhou pelo mundo rapidamente, chegou ao Brasil, chegou já contaminando e vitimando algumas pessoas. E as expectativas dos especialistas, o pessoal que trabalha com estatística, é que essa curva cresça muito rápido. E as medidas estatais, medidas com as quais eu concordo, é a medida do afastamento. Olha que coisa curiosa. Dias atrás a gente estava discutindo e brigando e se digladiando uns com os outros por causa de um abraço. E agora nós estamos novamente politizando um outro tema que pouco tem a ver com política especificamente. Eu poderia falar de política pública de uma maneira geral, da ausência de leitos nos hospitais, da situação precária que o Sistema Único de Saúde no Brasil infelizmente sofre, um orçamento muito pequeno se comparadas às outras despesas, outros gastos que o país escolheu fazer. Então é política nesse sentido, mas não é política eleitoral, não é política partidária a questão da pandemia nesse momento. E estamos nós, novamente, politizando tudo. Politizamos o abraço e estamos politizando a necessidade de não se aproximar, a necessidade de não abraçar, beijar, cumprimentar, tocar, ficar perto, trocar informações, hálitos, os beijos, inclusive, uns com os outros. Olha, infelizmente, a gente está passando por um momento em que abraçar ou afastar-se de abraçar, para usar uma expressão bíblica, está dividindo a população.
Porque, no fundo, o que acontece é que os nossos corações, os nossos valores, aquele conjunto de características que nós precisamos cultivar na sociedade, o caráter, a moral, a ética, estão em crise, estão em colapso. Nós precisamos pensar sobre quem nós somos, sobre que sociedade nós vivemos, sobre que pessoas nós desejamos ser nessa caminhada de evolução, de autoconhecimento pessoal e pensarmos em que sociedade nós queremos construir. Porque, olha, a questão não é abraçar ou deixar de abraçar. A questão somos nós. A questão são os valores que estão por trás de nós e que nos motivam, nos impulsionam. Em alguns casos, nos manipulam, sem que a gente se perceba disso. Sem que a gente se dê conta de que nós estamos sendo conduzidos por outros. Repito, a questão não é abraçar ou deixar de abraçar. A questão é o que está por trás disso e o que nos motiva. E essa é a minha pergunta para mim. E se você aceitar, é a minha pergunta para você. O que é que te motiva? O que é que te faz abraçar ou deixar de abraçar?